boa tarde, professora Adriana, professor Raoni, demais colegas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Research Triangle Park. É uma apresentação do parque, do seu ecossistema de inovação. Então, a nossa apresentação vai passar pelos seguintes tópicos. Contar um pouquinho sobre o parque, né, a sua história, o Triangle Research Foundation, a Universidade da Carolina do Norte, os processos de transferência de tecnologia dentro do parque, os segmentos tecnológicos que estão presentes lá dentro e um pouquinho sobre os ecossistemas de apoio da região. Então, eu vou começar falando um pouquinho da apresentação e do histórico do parque. O Research Triangle Park, que a gente vai tratar aqui durante a apresentação também como RTP, é o maior parque tecnológico dos Estados Unidos. Ele tem hoje uma área atual de 7.000 hectares. Ele recebe esse nome, né, porque as 3 principais universidades da região, né, quando ligadas em linha reta, elas formam um triângulo. E essas universidades são a Universidade de Duke, em Durham, a Universidade do Norte da Carolina, a Universidade do Norte da Carolina, em Chapel Hill, e a Universidade do Estado da Carolina do Norte, em Raleigh. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a fundação, né, a Research Triangle Foundation, que administra a região. Ela foi criada em 1959 e ela é responsável pela articulação entre os atores. Então, ali dentro a gente tem a indústria, a universidade e o governo, e é essa instituição, essa fundação que faz esses elos se comunicarem para atrair investimento para o parque e fazer com que novas empresas sejam criadas. Então, até trazendo um pouquinho também das aulas que a gente teve, né, da tripla hélice, a gente imagina que essa fundação pode ser aquele quarto elemento que a gente faz, que a gente comentou, que faz essa hélice girar, né, que faz esse movimento acontecer, esse motor. Então, agora eu quero tentar ser breve, um breve histórico do parque. Começando em 1950, né, que a realidade do estado da Carolina do Norte era uma economia em declínio. Eles eram dependentes da indústria têxtil, do tabaco, de imóveis. Para se ter noção quanto ela era pouco desenvolvida, ela ocupava o 47º de 48 estados, né, na renda per capita. E o que acontecia ali é que, como não havia muitas oportunidades, havia uma migração por parte dos graduados, dos estudantes, para outras regiões mais desenvolvidas e com mais oportunidades. Então, em 1958, teve uma mudança, né, na forma de financiamento daquela região, onde a sociedade civil passou a fazer parte daquilo ali. Então, eles arrecadaram dinheiros, né, na faixa de 1 milhão, 1,2 milhões. E, além disso, isso culminou também na transferência das terras para a fundação que eu comentei anteriormente. Então, em 1965, o RTP decola, né, e isso acontece por 2 grandes motivos. O primeiro foi a instalação do Centro de P&D da IBM e da instalação também do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar. Em 1990, o RTP ele se destaca como modelo colaborativo, né, de integração de universidades e empresas. E daí também ele fica realmente conhecido nessa região como Triângulo da Pesquisa e ela se expande também na região física ali. Em 2000, né, teve um pouco de uma mudança também, né, começou a ter uma terceirização de ensaios clínicos e de produção de medicamentos. E o grande foco das empresas naquele momento, né, cerca de 60% das empresas, estavam focadas em desenvolvimento de novas drogas e dispositivos médicos. Além disso, em 2000, também contribuiu para esse foco e também para o crescimento do parque, a integração de 2 novas empresas, que foram o NC Biotech Center e Microelectronic Center. Contando um pouquinho dos dias atuais, o parque é hoje referência, né, em colaboração, é referência na produção mundial de vacinas, é o maior parque tecnológico dos Estados Unidos, um dos mais importantes. E como assim, uma estratégia política de sucesso, a gente pode falar que esse sucesso deu muito por conta das formas de financiamento dentro do parque. Um grande ponto importante também é a biotecnologia agrícola ali, que é muito forte. Eles movimentam cerca de 86 bilhões de dólares por ano. E até por conta disso, né, a projeção que se tem para o futuro daquela região
é que ele vai ser um destaque na alimentação mundial, né, por essa questão de biotech, de agrícola. Então, esse é o que se espera de uma projeção para o futuro do parque. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a academia no parque, né? Como eu comentei, lá tem 3 universidades, mas a gente vai falar especificamente hoje da Universidade da Carolina do Norte e também dos processos de transferência de tecnologia dentro do parque. Então, a gente quis trazer aqui algumas comparações, né, entre as universidades, entre a Universidade da Carolina do Norte, né, a primeira coluna, o MIT e a UFMG, nossa universidade. Na primeira linha, a gente tem aí o ano de fundação. Então, a Universidade da Carolina do Norte já tem 230 anos, enquanto a UFMG ainda não chegou aos 100. Então, a gente vê que mesmo com a Universidade da Carolina do Norte já é bem mais antiga, estabelecida, e a gente aí, mesmo com pouco tempo, a gente tem desenvolvido bem. A segunda linha é um ranking QS, que é um dos principais rankings do Reino Unido, né, de avaliação de universidades. A Universidade da Carolina do Norte ocupa a posição 95 e ela tem decaído um pouco nos últimos 10 anos. O MIT se mantém em primeiro lugar durante todo o tempo, né? A gente vê esse histórico aí nessa terceira linha. E a UFMG, ela ocupa hoje a posição de 362 e ela teve aí alguns altos e baixos durante esses últimos 10 anos. Uma informação que a gente achou interessante foi porque, apesar do MIT ser a única instituição privada, ela foi a que mais recebeu investimentos públicos em 2018. E essa penúltima linha, né, ela trata do volume total de pesquisa dentro dos países. Então, a gente vê que o MIT e a Universidade da Carolina do Norte têm um grande peso dentro dos seus países, do seu país, né, dos Estados Unidos, assim como o Brasil também. A UFMG aqui no Brasil também tem uma grande importância. Agora, queria comentar um pouquinho sobre os processos de transferência de tecnologia dentro do parque. A gente sabe que um dos principais objetivos do parque é justamente esse, né, de fazer essa facilitação e transferência de conhecimento, de tecnologia entre os atores que estão envolvidos. E uma das formas de se fazer essas facilitações é através dos escritórios de transferência. No Brasil, a gente tem os ITs também, né, que assumem esse papel dentro da universidade ou dentro desses parques. Então, como eu disse, eles são responsáveis pelos licenciamentos, das tecnologias, pelas transferências, e ali a gente tem profissionais que são especializados para oferecer esse suporte para as pessoas, e eles também são essa plataforma de diálogo, né? Eles sabem conversar com os dois lados, eles conhecem os pesquisadores, sabem a linguagem, sabem como defender o lado deles, também conhecem o lado do empreendedor. E é interessante porque até no planejamento estratégico deles, né, eles comentam que há um tempo, né, igual a gente viu, que grande parte do sucesso do parque foi devido a essas grandes empresas que estiveram instaladas lá. Mas eles enxergam que hoje faz muito mais sentido tentar explorar as tecnologias que são desenvolvidas lá dentro das universidades. Além disso também, né, dentro dessa parte de processo de transferência de tecnologia, a gente pode ver que esses escritórios são observatórios dos avanços científicos, porque ali ele centraliza a quantidade de patentes, quantas licenciadas, quanto que ele está gerando. Então, ele é uma fonte de informação muito interessante, né? Então, assim, para resumir, esse é resumir esses seus processos de transferência de tecnologia dentro do parque. Então, agora a gente vai comentar um pouquinho dos segmentos tecnológicos que estão presentes lá no parque. Rafa, pode continuar aí. Oi, pessoal, tudo bem? Todos me ouvem direitinho? Sim, né? Bom, então, o Research Triangle Regional Partnership é uma organização de desenvolvimento econômico responsável pela parte relacionada ao mercado do Research Triangle Park. E ela foi a principal fonte que nós utilizamos para a construção dessa parte do trabalho. Um dos objetivos do RTP e de todo o Parque Tecnológico é somar esforços de pesquisa de suas universidades parceiras com o trabalho de laboratórios privados para o desenvolvimento econômico da região, né? Desenvolvimento também de serviços e produtos de alto valor agregado para o mercado e, por meio dessa atividade, trazer o desenvolvimento econômico para a região. Em função disso, o parque também é o objetivo atrair empresas de setores estratégicos e que aqueçam as atividades de pesquisa das ICTs integrantes, bem como também gerar empresas de base tecnológica através das atividades de pesquisa realizadas ali no parque.
Por sua vez, o objetivo das empresas que se instalam no parque é ter acesso ao capital intelectual e recursos humanos de alta qualidade provindo das universidades ali situadas, e usufruir também das diversas vantagens oferecidas pelo parque e seu ecossistema de apoio. O RTP cede atualmente, além das universidades, de agências governamentais e de organizações de apoio, mais de 7 mil empresas, sendo que 10% dessas são empresas multinacionais. E essas empresas estão distribuídas não exclusivamente entre 5 segmentos tecnológicos. Um desses segmentos é o de manufatura avançada, cujo objetivo é o desenvolvimento e a fabricação de materiais avançados e de equipamentos biomédicos, automotivos, aeroespaciais, militares e para a agricultura. Aqui nós temos os exemplos de algumas empresas desse segmento. Vou falar um pouquinho da ATI Industrial Automation. Ela é dita como líder mundial em acessórios robóticos baseados em engenharia, de acordo com o site deles. E o produto deles seriam, por exemplo, sistemas de sensoriamento de força e torque em múltiplas direções, que é um componente muito presente nos smartphones, por exemplo, que permite a gente mudar a orientação da tela do nosso smartphone. E, através desse exemplo, a gente pode perceber claramente que as atividades de pesquisa e a mão de obra altamente qualificada são essenciais para as atividades dessa empresa. Um outro segmento ali é o de tecnologia, que foca principalmente em tecnologias da informação, como software, hardware, data science, internet das coisas, dentre outros. A gente vê grandes empresas aqui nesse segmento, como a Google, e aqui também é evidente a necessidade de mão de obra altamente qualificada para essas empresas. O RTP também conta com um segmento focado no desenvolvimento de tecnologias limpas. Vou falar um pouquinho aqui da Power Analytics. Ela atua nas áreas de internet das coisas, data science, dentre outras. Como foco no design de sistemas de energia de última geração, otimização e análise preditiva. Tudo isso dentro do contexto de energia, né? E, inclusive, muitas das empresas com as quais nós nos deparamos durante a pesquisa para a realização desse trabalho, né, a gente percebeu que tem atividades muito parecidas com a dessa, que se baseiam especialmente na extração de informações estratégicas a partir do tratamento de dados em algum determinado contexto. Um outro exemplo interessante, aqui também ainda nesse segmento de tecnologia limpa, é o da empresa Field2Base. Ela oferta o desenvolvimento de uma plataforma digital para que as empresas não precisem utilizar mais papéis em seus formulários e documentos do dia a dia. Então, ele é tudo realizado digitalmente. O parque também possui um segmento com foco no desenvolvimento de produtos e serviços para a agropecuária, que conta, por exemplo, com empresas como a Advanced Animal Diagnostics e a Plant Healthcare, que oferecem soluções de diagnósticos e cuidados com animais e plantas, respectivamente. Por último, o segmento de ciências da vida, que passa desde empresas focadas em nutrição e qualidade da vida, como a Ajinomoto, até empresas como a Thermo Fisher Scientific, que fornece instrumentos científicos altamente sofisticados para laboratórios de universidades, de indústrias, de análises clínicas, dentre outros. Aqui nós temos um comparativo dos segmentos. No gráfico de pizza, a gente consegue ver as empresas, o número de companhias por segmento, né? A gente vê rapidamente que as empresas de tecnologia dentro da informação, elas somam mais da metade das empresas sediadas ali no parque, seguidas pelas empresas focadas em tecnologias limpas. Em terceiro lugar, o total de empresas de ciências da vida. As empresas de ciências da informação e ciências da vida já são tipicamente as mais expressivas em ecossistemas de inovação, né? E a gente acredita também que as várias políticas que vêm sendo realizadas, né, em diversas esferas vêm fomentando o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a Rota 2030, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a gente acredita que esse tipo de política pode ter influenciado o número expressivo de empresas em tecnologia limpa que nós vemos aqui também nesse gráfico. Só fazendo um comparativo para a gente ter noção de dimensão, né? Geralmente esse comparativo não deve ser feito diretamente assim, não, porque tem várias variáveis que levam o parque a ter um certo estágio de desenvolvimento, mas só para a gente ter noção de dimensão, o BHTEC, Parque Tecnológico de Belo Horizonte, ele conta com um total de 23 empresas, enquanto o segmento com o menor número de empresas aqui do RTP possui 180. No gráfico ao lado aqui, de produto regional bruto por segmento, a gente consegue ver que a gente tem uma ordem parecida com a do gráfico anterior, de número de companhias. A gente vê que o segmento de tecnologia, ele possui o maior produto regional bruto,
seguido de ciências da vida e depois por tecnologias limpas. A gente vê aqui que houve uma inversão, né? A tecnologia limpa, ela possui 1.859 empresas, enquanto Ciências da Vida possui 569. Ainda assim, aqui no Produto Interno Bruto, a Ciências da Vida conseguiu atingir um Produto Interno Bruto mais do que o dobro do Produto Regional Bruto, perdão, da tecnologia limpa. E é interessante a gente enxergar isso, porque a gente tem um indicativo aqui de que, por mais que o número de empresas seja menor, os negócios que estão sendo realizados naquele conjunto de empresas ali, eles geram mais um produto regional bruto maior do que ciência da vida, ou seja, as tecnologias geradas ali muito provavelmente possuem um maior valor agregado. E isso com todas as dificuldades de desenvolvimento das tecnologias de ciência da vida, né? Que a gente sabe que tem várias dificuldades e adversidades que elas têm que enfrentar para poder conseguir desaguar seus produtos e serviços no mercado. Bom, agora falando um pouquinho sobre os ecossistemas de apoio, muitas vezes a captação de grandes empresas tem o objetivo de atrair visibilidade para o parque tecnológico, também trazer robustez e atrair empresas locais que poderão se beneficiar ali da proximidade com essas grandes empresas. Muitas vezes, essas empresas que têm um papel tão importante no parque são chamadas de empresas âncoras. Assim, essas empresas, elas ancoram a entrada de outras, atraídas por essa possibilidade de prestar serviço ou de ampliar seu mercado. E, além disso, a atração dessa empresa já consolidada ajuda muito na formação da imagem institucional do parque, né? Bem como dos novos empreendimentos que vierem residir nesse ecossistema. O estudo realizado pela ABDI e pela Amprotec apresenta ainda que uma visão para o DNA dos parques tecnológicos do futuro é ter essa característica de apresentar um conjunto de empresas âncora, por todos esses valores que elas entregam. No caso do Research Triangle Park, Monkit et al., em 1990, mostram que o parque, apesar de ter sido criado no final da década de 1950, a consolidação dele veio somente em 1965, a partir do anúncio da instalação da unidade de pesquisa e desenvolvimento da IBM ali. E esse caso ilustra a importância das chamadas empresas âncoras, né, dos parques tecnológicos, desculpa. Agora, um rápido overview do cenário do capital de risco na RTP. Na última década, 5,9 bilhões de dólares foram levantados em capital de risco dentro do parque, sendo que 2,45 desse, em torno de 40%, tendo sido captados somente no ano de 2018. Isso indica que a disponibilidade de capital de risco no parque tem crescido, né? Destes 2,45 bilhões, estes 2,45 bilhões, eles representam 89% dos 2,75 bilhões de dólares levantados em capital de risco em toda a Carolina do Norte no ano de 2018. E, além disso, esses 2,75 do Estado, eles foram captados em 207 acordos do Estado, dos quais 159, que representa aproximadamente 77%, vieram do parque. E isso demonstra que as atividades do parque contribuem com a grande maioria dos investimentos de risco que ocorrem ali, né, no estado da Carolina do Norte. Atualmente, o RTP conta com um total de 25 firmas de capital de risco, e uma delas é a Alexandria, que foi dita como investidora de risco número 1 no setor de ciências da vida, de acordo com a Forbes. Ela foca principalmente em pesquisa e tecnologia sobre doenças e nutrição, e ela já realizou mais de 140 investimentos diretos privados no RTP e possui uma aceleradora que se chama Alexandria ou Alexandria Launch Lab, né? Essa incubadora, ela é uma das 18 incubadoras, essa aceleradora é uma das 18 aceleradoras incubadoras que o parque possui, juntamente com 27 espaços de coworking que visam auxiliar as empresas listuradas. Além dessas iniciativas bastante formais e, inclusive, apresentadas no site, existem muitas outras correlatas, algumas, inclusive, originadas dentro das próprias universidades do parque. Esse grande número de iniciativas de apoio, junto com uma visão diferenciada e focada no longo prazo, é um fator extremamente importante para o desenvolvimento do parque tecnológico. Atualmente, a média de aluguel de um coworking é de $27,
e o que é 39% abaixo da média no país. Um outro exemplo de aceleradora, né, é a American Underground. Ela tem mais de 935 empresas conectadas que somaram mais de 158 milhões arrecadados desde 2014. Numa conversa com Tim Scale, o diretor de crescimento da American Underground, ele nos explicou que o que eles fazem é facilitar conexões. Ou seja, eles não cumprem o papel de educadores, mas eles indicam as pessoas que podem conseguir a informação necessária para as atividades de transferência tecnológica, geração de spin-offs acadêmicas e demais atividades das empresas situadas ali, né? Para ele, o maior diferencial do RTP é a visão de longo prazo. Segundo o Tim, a transferência tecnológica é um ponto-chave no processo de consolidação de uma empresa. Ponto também em que muitos empreendedores desistem. O RTP ele tenta, então, melhorar esse ponto, fazendo com que diferentes setores trabalhem juntos com o objetivo de facilitar a transferência tecnológica. Quando questionado sobre a visão de longo prazo, ele explica que, abre aspas, esse ponto é muito importante na relação startup e universidades, principalmente durante a transferência de uma tecnologia. As universidades costumam pensar no quanto elas podem receber em 10 ou 15 anos, abrindo mão, então, de uma quantia que elas receberiam ali de imediato nessa transferência tecnológica, que seria baixa em relação ao que se pode ter de retorno nesses 10, 15 anos, né? E, além disso, cobrar uma quantia alta no estágio inicial pode inviabilizar a geração de negócios, porque ela pode ser muito alta para quem está começando uma empresa, né? Lu? Então, né, o último projeto, né, que a gente quer apresentar aqui desse ecossistema de apoio é o projeto Frontier. Ele é um conjunto de prédios, né, que ele foi criado para aluguel dos espaços, de salas de reuniões, para as empresas se sediarem ali. E também tem como vantagem que eles oferecem alguns desses espaços, como coworking, as salas de reuniões, gratuito para visitantes poderem estar ali, no sentido de fomentar a integração, fomentar as interações dos negócios que podem surgir ali. Então, o Frontier é formado pelos prédios 400, 600, 700 e 800. O 400, ele tem três empresas atualmente, e são laboratórios de biotecnologia e ciência da vida. O 600, ele tem hoje 12 empresas, e ele é focado em escritórios maiores. O 700 é indicado para grandes empresas que já estão em fase de crescimento, com de 60 a 150 funcionários. E o 800, ele tem 64 empresas, e esse número grande é porque lá ficam os coworkings, né, de 1 a 3 pessoas. No geral, as empresas que estão ali estão focadas em tecnologia da informação, são fundações, associações, prestadores de serviço, tecnologia verde, educação e biotecnologia. Aqui a gente quis trazer alguns números para dar uma dimensão, né, desse lugar. Lá hoje, atualmente, tem 95 empresas e elas contam com 1.500 funcionários. Do Frontier mesmo, né, da administração, tem apenas 12 funcionários e dos 46 mil metros quadrados que foram construídos, hoje apenas 2.700 estão disponíveis para aluguel. Para ter uma noção, o preço médio desses aluguéis é cerca de $265 por metro quadrado. Então, né, como eu falei, os benefícios desse espaço, além de fornecer coworking, salas de reuniões, esses momentos de interação, né, de recepção de pessoas externas, freelancers, etc., para propiciar essas conexões, o Frontier também é responsável por alguns eventos naquela região. O RTP 180 Graus é um evento mensal que acontece com alguns tópicos específicos, por exemplo, química, agropecuária, física. E ali são convidadas algumas pessoas, né, das próprias empresas que estão sediadas ali, para falar um pouquinho e estimular essa conversa, essa discussão sobre o assunto. Um outro evento é o On The Menu, que ele também é um evento mensal, só que ele está mais focado no desenvolvimento pessoal das pessoas que estão ali. Então, tem tópicos como, por exemplo, o uso do LinkedIn, postura corporal, esse tipo de coisa para crescimento pessoal das pessoas e não tanto de temas como química, física, por exemplo. E o último evento é o Makers Market, que é um evento que ocorre 2 vezes ao ano
E ele traz para dentro do parque cerca de 40 artesãos e comerciantes locais, mas fora do parque, para dentro do parque, para estimular ali também a economia que não está especificamente dentro do parque, mas está ali no entorno. Então, assim, esses são os eventos que são realizados pelo parque e que colaboram nessa integração que é o objetivo do projeto. Então, obrigada. E esse aqui nós somos nós, os componentes do grupo. Eu, Rafael, a Janaína, a Jéssica, o Vitor e o Vladimir. Obrigada de novo, gente.